Muito boa noite, 7 horas. Muito bem-vindos a esse nosso pequeno grupo. Pequenos grupos têm muitas vantagens. Então, como foi a aula passada? Como foi essa semana pensando um pouco mais em metaprogramas? Como é que você usou metaprogramas em você mesmo, em relacionamentos? Via Zoom, que é o que a gente mais faz hoje, é Zoom. Espera um pouquinho que eu estou experimentando aqui uma coisa. Tá. Bom, vamos lá, vamos a alguns avisos. O som vai ficar desligado, mas isso a gente controla aqui. Se vocês quiserem ligar a câmera, pode ligar, tá? Que as pessoas gostam de ver quem está aí. É legal. Eu não fico vendo, mas as pessoas gostam de ver, né? Perguntas podem ser via chat ao longo da aula. A gente vai ter alguns momentos para poder responder e no fim também, tá? Caso fique alguma dúvida, a gente pode repassar no início da próxima aula. Nós vamos ter 3 aulas. Lembra, essa é a segunda, de prestidigitação linguística. Já vou dizer já o que é isso. Na quarta aula, nós vamos falar de SCORE, que é uma técnica fantástica para coleta de informações e planejamento de uma intervenção num sistema, numa pessoa, numa empresa, num departamento. É uma técnica fantástica. E nós vamos ter na aula que vem uma convidada especial. Vou convidar a Lini Davis para fazer a aula de SCORE junto comigo, tá? Todas as aulas são gravadas e vocês vão receber o link para poder assistir. Aliás, o link das aulas ao vivo é sempre o mesmo, tá? Se vocês estão aí, vocês já descobriram isso. Ok? Você sabe como é que muda do slide? Porque hoje vocês vão precisar fazer muito isso, tá? Mudar do slide para a minha cara? Não? Então, assim, ó. Se você está me vendo? O slide está no ar aqui? Um momento só. Já vai entrar o slide. No canto direito superior da sua tela, vai ter ou a imagem do slide ou a minha imagem. Então, se você tocar naquela telinha do lado direito, ela inverte. Está vendo? Para a imagem do slide ou para a minha imagem. Tudo bem? Experimenta para vocês verem como funciona. Conseguiram? Cecília conseguiu? Andressa conseguiu? Gisela, Marcele. Ok, vamos lá. Para falar de prestidigitação linguística, que é para transformar crenças limitantes, a gente precisa colocar um pouco de crenças no todo. Só um segundo. Isso. Precisa colocar um pouco de crenças no todo, tá? Então, vamos falar de níveis neurológicos para ver onde é que encaixa a crença, que é o nosso primeiro slide. Não foi. Só continua. Mudou. Olha lá, vamos lá. Então, estou bem atrapalhada a coisa aqui. O ser humano vive em ambientes que são os onde e quando a gente faz as coisas. Nestes ambientes, nós executamos comportamentos, que são os o que eu faço naqueles onde e naqueles quandos. Certo? Agora, para eu executar um comportamento, eu preciso ter, consciente ou inconsciente, uma capacidade que me permita... Não está entrando a animação aqui. Isso.
uma capacidade que me permita executar aquele comportamento naquele ambiente. Certo? São os como eu faço, aqueles ok's, naqueles ondes e naqueles quandos. Para eu ter uma capacidade, capacidades estão subordinadas a crenças. Eu preciso ter uma crença, consciente ou inconsciente, que me permita executar, ter uma capacidade para executar um comportamento num determinado ambiente. São os meus porquês. Né? Porque é o nível de crenças e valores. É aqui que nós vamos trabalhar hoje. Porque é o nível de crenças e valores? São minhas motivações e permissões. Né? É a parte mais inconsciente do nosso processamento. Tem crenças que são mais conscientes, tem crenças que são mais inconscientes, ficam mais guardadinhas, a gente já vai falar mais disso também. A esse conjunto de crenças eu dou o nome de identidade, e essa identidade se relaciona com outras identidades. Qual é o propósito, conexão, espiritualidade? Esse nível neurológico recebe muitos nomes, não é? Então, uma crença pode dar apoio, suporte, origem a mais de uma capacidade. E uma capacidade pode dar, de novo, apoio, suporte e origem a mais de um comportamento, e um comportamento pode ser executado em mais de um ambiente, certo? Então, quando eu mudo uma crença, tudo que está embaixo dela vai mudar, tá? Nós vamos falar de tipos de crença, já, né? Assim, o problema nunca é o fato, o problema é o significado que a gente atribui a um determinado fato. Né? Por que se eu estou com você, andando na rua, aparece um cachorro, eu saio correndo de medo do cachorro e você vai lá e vai fazer um carinho no cachorro. A informação que nós recebemos foi a mesma, mas o significado que eu atribuí àquela informação foi diferente do significado que você atribuiu àquela informação. De novo, um problema nunca é o fato. O problema é o significado que a gente atribui a esse fato, e esse significado é atribuído pelo conjunto de crenças que nós temos, que foi sendo, pelo sistema de crenças que foi sendo desenvolvido ao longo da vida. Tudo bem até aqui? Crenças são generalizações sobre causas, significados, limites, no mundo à minha volta, em comportamentos específicos, crenças sobre capacidades, crenças sobre identidade. Quando eu digo eu sou, eu estou falando mais de mim. Quando eu digo identidade, tem mais de mim envolvido no todo. Crenças sobre capacidade, lembra? Capacidade, crenças, valores e identidade. Crença sobre capacidade tem menos ramificações, menos conexões do que crença sobre identidade. Crença sobre identidade, perdão, aqui tem mais conexões, isso. Né? E elas são mais fortes, elas têm mais conexões, são mais fortes, são mais importantes. Né? Vamos voltar um pouco aqui. Para você que nunca ouviu falar de níveis neurológicos, que vai ouvir falar no Practitioner e no Master, a gente pode conseguir uma água aqui. Quando eu digo eu sou criativo, ou digo eu estou criativo, qual tem mais impacto? Qual parece mais importante? Quando eu digo eu sou nervoso e eu estou nervoso, qual é mais fácil de mudar? O eu estou nervoso, né? Porque eu estou o quê? Quando é o quê, é comportamento. Quando é quem eu sou nervoso, é identidade, está mais do meu sistema comprometido com isso. Né? Então, exige um pouco mais de esforço para mudar. Por isso também, crenças sobre identidade são mais poderosas que crenças sobre capacidade. Tudo bem com níveis neurológicos? Né? Então, ambiente, onde e quando eu faço as coisas. Comportamento, os o que eu faço.
capacidade, o como eu faço aqueles ok's, aqueles ondes e quantos. Por que eu faço? Sempre tem um porquê a nível de crença. Tanto é que quando você pergunta para alguém por que você fez isso, a maior parte das vezes a resposta que você recebe é um para quê. Não é um porquê. Porque crenças, as pessoas não têm muita consciência das crenças. Muito. Está tudo lá no inconsciente. Não é tudo, mas tem crenças mais no inconsciente. Legal? Então vamos lá. Crenças são generalizações, né? Crenças funcionam como filtros perceptivos, né? Elas filtram as informações que você recebe, dão significado a esses fatos para que você possa entendê-los melhor e fazer o que você quiser fazer. Mas o que você vai querer fazer depende, que são os seus comportamentos, depende do seu sistema de crenças. Como eu disse, existem crenças conscientes e crenças inconscientes. De novo, não é só preto e branco, tá? Tem tons de cinza nessa história. E tem momentos que eu sou mais consciente de informações do meu inconsciente e momentos que eu estou menos consciente, né? Não é uma linha fixa, é uma linha que varia um pouco. De qualquer forma, consciente é o topo do iceberg. A maior parte está no inconsciente, está embaixo, né? Ok? E as crenças se manifestam em todas as suas escolhas. Tudo. Tudo o que você faz é influenciado pelas suas crenças. Assim, na sua carreira, sua roupa, dentre as coisas mais simples até as coisas mais elaboradas, escolha de parceiro. Mais simples, a roupa que você vai vestir, o tipo de emprego que você gosta, que você vai procurar, a área que você vai trabalhar, né? Você tem um sistema de crenças. Está vendo essa imagem? É assim, crença anda em bando, em aglomerados. Quanto mais perto do cerne desse aglomerado, quanto mais perto do centro, do núcleo desse aglomerado a crença estiver, mais importante ela é, porque ela vai ter mais conexões com outras crenças. Quanto mais na periferia ela tiver, ela vai ter menos conexões, então ela vai ser menos importante, provavelmente mais fácil de mudar. Agora chegou a hora de fazer umas perguntas para você, né? Suas crenças criam percepções que afetam tudo, como eu disse. Sua autoestima. Autoestima deriva de autoconceito, autoimagem, né? Seu autoconceito e autoimagem são formados basicamente no primeiro setênio de vida, nos primeiros 7 anos. Óbvio que depois ele continua evoluindo, se transformando, mas o grosso é formado até os 3 anos, depois até os 7 anos de idade, né? Por isso que a autoestima não é uma coisa tão fácil de mudar. Não estou falando em ser arrogante, estou falando em ter uma boa autoestima. Ligado à autoestima estão comportamentos como muita autocrítica, necessidade de aceitação, fazer as coisas pelos outros, mesmo passando por cima de mim muitas vezes, não saber cobrar pelo próprio serviço, às vezes não saber se colocar. Autocrítica é um sinal claro, perfeccionismo, né? Querer ser aceito pelas pessoas, todo mundo quer. Mas precisar ser aceito por todo mundo, percebe? Precisar e por todo mundo é diferente. Tudo bem? Se vocês quiserem se manifestar pelo chat de vez em quando, eu acompanho e posso já incluir na conversa alguma dúvida, alguma coisa que tenha acontecido, tá? Estou cheio de tela aqui na frente, ó. Muito bem. Seus relacionamentos. O que você acredita que é certo, que é errado sobre um relacionamento? O que um amigo pode fazer ou não? Isso é um relacionamento social. O que você acredita sobre o seu papel de cônjuge? Porque eu acredito que o marido tem determinadas características.
mesmo que isso não seja consciente. E eu também acredito que a esposa tem determinadas características, e às vezes quando minha mulher não faz aquilo, então eu não gosto. Ou quando eu não faço, ela não gosta, porque ela acredita que o papel do marido é diferente do que ela está imaginando. Ela nunca vai pensar igual. As pessoas não pensam igual, não é? O que eu acredito sobre o papel do líder? Quem é um bom líder? Quais são as qualidades de um bom líder? Não é? O que é para você espiritualidade? Espiritualidade é um conceito que vai mudando com o tempo dentro da gente, né? Espiritualidade não tem nada a ver com religião. Religião que tem a ver com espiritualidade, né? É propósito, é conexão, espiritualidade. Qual é o meu papel nesse planeta, né? O que você acredita sobre dinheiro? Dinheiro é limpo, dinheiro é sujo? Rico é bandido? Rico é legal? Existe algum tipo de relação que você faz sobre dinheiro? Acabei de ver que espiritualidade tem duas vezes. O que faz de mim um bom profissional? O que faz dos outros um bom profissional? Nem sempre é a mesma coisa. Percebe? Eu gosto muito desse slide. Henry Ford disse: se você pensa que pode, ou se você pensa que não pode, está certo. Percebe? Assim, você tem experiências que confirmam qualquer coisa que você quiser pensar. Quer ver uma coisa? Vamos fazer um exercício? Rapidinho? Assim, nós temos como que um banco de dados, né? Tudo que você viu, ouviu e sentiu da sua vida está registrado na sua cabeça, tá? Tudo que você viu, ouviu e sentiu. Todas as suas experiências. Então, é como se você tivesse, às vezes não é assim, tá? Mas eu vou sugerir esse modo por enquanto. Aqui na sua frente, uma tela enorme com 1 milhão de experiências. Meio como essa imagem do slide aí. Todo tipo de experiência, tá? Para eu dizer que eu sou bom nisso, eu sou bom em X, minha mente vai lá no meu banco de dados, falar, tem essa experiência, pode falar. Aí você vai e fala, eu sou bom nisso. Ou para eu dizer que eu não sou bom nisso, a mesma coisa. Eu vou buscar experiências que me contem que eu sou bom, que eu não sou bom nisso. Escolhe uma coisa na qual você faz bem, como você é bom. Escolhe uma. Não precisa contar para ninguém, só escolhe. Tá? Agora eu vou pedir para você, uma vez que escolher uma coisa que você faz bem, eu vendo bem, eu faço relatório bem, eu sou bom de negociar, eu sou bom de relacionamento social, enfim, no que você é bom? Eu sou bom de cozinhar, eu sou bom de, né? Escolher uma coisa que você é bom, que você faz bem, bom ou boa, né? Ok, vou pedir para você fechar o olho um instante, entrar na sua mente e procurar experiências da sua vida que confirmem que você é bom nisso que você pensou. Vou dar um minutinho para isso. Ok? Achou experiências? Provavelmente achou fácil, não é? Vamos supor que eu achei que eu tenha dito que eu sou bom em cozinhar, tá? E procurei experiências e achei experiências do qual eu sou bom em cozinhar. Agora eu quero que você diga o inverso. Eu não sou bom nessa mesma coisa que você disse que é bom ou boa. Então, se eu pensei antes que eu sou bom em cozinhar, agora eu vou pensar, eu não sou bom em cozinhar. Fecha o olho, vai lá dentro e acha experiências que confirmem que você não é bom nisso que você pensou. Você vai achar, provavelmente. A gente sempre acha. Você tem experiências
que confirmam o que você quiser sobre você. Com certeza. Tudo que você quiser, tem. Tem um livro do Rubem Alves que chama Paisagens da Alma. E tem uma delas onde ele diz que os portugueses se horrorizaram ao saber que os índios matavam as pessoas e as comiam. Os índios se horrorizaram ao saber que os portugueses matavam as pessoas e não as comiam. Isso é crença. Guerra começa com uma crença. Muitas guerras que estão por aí no planeta, que agora estão calmas por causa da pandemia, mas são guerras religiosas. Religião é um conjunto de crenças. Né? Qualquer religião é um conjunto de crenças. Algumas mais rígidas, algumas um pouco menos, mas, enfim, religião é um conjunto de crenças. Quer começar uma guerra com alguém? É só peitar a crença dessa pessoa. Quanto mais importante for a crença para a pessoa, mais a pessoa vai resistir ou tentar se colocar. E quanto mais você discordar, vai gerar um atrito. Lembra que atrito não é discordância. Conflito não é discordância. Discordância, mas boa comunicação dá crescimento. Discordância, mas má comunicação dá conflito. E guerra é conflito de crenças. Quando eu acho que você tem que pensar como eu penso, que você tem que ter a mesma crença que eu. Pessoas que se unem muito, casais, sócios, serão tão mais próximos quanto mais parecido for o sistema de crenças de um e de outro. Né? O que mantém duplas, casais, sócios, parceiros juntos são as crenças parecidas que as pessoas têm. Quando eu tenho uma crença com um sócio, com um cônjuge, que não é igual, que é muito diferente, se ela não for uma crença muito importante, não faz muita diferença. Mas se ela for uma crença importante, vai dar confusão. O que mantém as pessoas junto é o conjunto de crenças semelhantes. É a semelhança entre o conjunto de crenças dela. Legal? Vamos falar de algumas crenças limitantes. Eu pus algumas sugestões aqui. Que podem ser exatamente o que você pensa, podem ser o oposto do que você pensa, ou se você trocar uma palavra ou outra, fica do jeito que você pensa. Né? E, de novo, aqui não tem também só preto e branco, tem muitos tons de cinza. Tá? Isso aí, e as crenças podem ser, em algumas situações, aplicáveis e em outras não. Muita gente tem baixa autoestima no social, mas tem boa autoestima no profissional. Né? Muita gente não é menos crítico num ambiente, mais crítico no outro ambiente. Né? Eu exijo mais de mim se eu estou num ambiente mais desenvolvido, mais evoluído, de mais poder, qualquer coisa que eu identifique como importante. Né? Então, eu atraio coisas ruins. Né? Eu não mereço isso, eu não mereço aquilo, eu não posso errar. Essa é boa, né? Perfeccionismo. Eu preciso acertar, eu não posso errar. Eu não sou capaz de fazer isso. Veja, eu não sou capaz de fazer um monte de coisa. Né? Mas, às vezes, tem coisas que eu posso fazer, que eu sei fazer, que eu tenho a possibilidade de fazer, mas não acredito que sou capaz, então eu não faço. Né? Por exemplo, um exemplo simples, nadar. Né? Todo mundo pode nadar. Todo mundo sabe mexer braço e perna, pelo menos, para ficar na superfície da água. Tem gente que morre em vez de nadar, mas não é porque eles não conseguem mexer o braço e a perna. É porque eles acreditam que não conseguem nadar. Ou por causa de um trauma, ou por causa de um susto, ou porque nunca experimentaram. Pode ter muitas razões para isso. Mas tem gente que acha que não é digno de ser amado. Isso é forte. Né? Que eu não sou importante. Todas essas são crenças limitantes.
né? Tem gente que sente vergonha de si mesmo. E, de novo, às vezes não é em todo lugar. Às vezes eu tenho vergonha aqui, eu tenho vergonha num outro ambiente. Ah, eu sou uma farsa, se descobrirem que eu sou uma farsa, vai ser um horror, né? Eu não posso falhar, não posso confiar. Tem gente que é muito desconfiada com todo mundo. Quais são as suas crenças limitantes? Esse é o ponto, né? Quais são as suas motivações e permissões para fazer o que você faz? Você se permite o quê? Você não se permite o quê? Você se motiva para que coisas? Às vezes, eu tenho uma reunião social que eu gostaria muito de ir, mas eu não estou com vontade. E se não estou com vontade, às vezes eu só não estou com vontade mesmo, e às vezes pode ser, eu não sou bom em coisa social, então acho melhor eu não ir, que eu vou me expor. E aí não vai. Não é porque não estava com vontade. A cara apareceu, que eu não tenho vontade. Tem uma coisa que é importante você saber. Suas crenças querem o seu bem, sempre. Tem gente que odeia a crença que eu tenho que ser perfeito, eu não posso errar, eu tenho que isso. Eu odeio que eu seja assim, mas né? Como é que eu faço? Eu não sei ser diferente. Pode ter certeza. Todas as suas crenças querem te proteger. Ou de exposição, ou de não ser julgado adequadamente, ou de não ser aceito. Mas lembre-se sempre disso, esse é um ponto fundamental. Todas as suas crenças sempre querem o seu bem. Eu quero começar a desfazer 2 mitos sobre crença. Um deles é: uma crença muito antiga vai levar muito tempo para mudar. Isso não é verdade. Crença antiga ou crença nova, ela pode ser mais forte, pode ser mais fraca. Isso não. A função de mudança não tem a ver com o tempo que ela existe em você. E nós vamos demonstrar isso claramente hoje, né? Mudar comportamentos antigos e padrões de pensamento é difícil e doloroso. Não é difícil nem doloroso. Pode ser muito mais fácil do que na média a gente imagina que é. Pergunta para alguém que já fez o nosso curso de practitioner, por exemplo, você que está fazendo, você que vai começar, você que está no meio do master, pergunta para alguns dos nossos assistentes, tem vários aí na coisa, no chat. Então, crenças são, eu não vou chamar de imutáveis, mas elas podem evoluir. Em geral, o enunciado de uma crença muito pequeno tende a ser mais limitante, porque é uma generalização mais forte. Homem é assim, mulher é assado, político é assim, né? Eu não posso fazer isso, eu não sou amado. Percebe? Tudo curtinho. Quando você trabalha numa crença, o enunciado dela tende a aumentar. E nós vamos experimentar isso já já. Tá? Vamos lá. Nós temos, simplificamente falando, 3 tipos de crença. Crença... Opa, peraí, deixa eu mudar aqui. Crença sobre desesperança. Né? Crenças onde o objetivo desejado é inatingível, independente das minhas próprias capacidades. De novo, não é em tudo, nem sempre, é em algumas coisas, né? Não importa o que eu faça, não vai fazer diferença. Pessoas que têm essa crença nesse contexto dizem isso. O que eu quero não é possível, está fora do meu controle, não tem a ver comigo. Né? Eu gostaria que tivesse, mas não tem a ver comigo. Porque tem coisa que não tem a ver comigo, eu não ligo a mínima, não estou nem aí. Tem coisa que eu gostaria, mas não rola. Por quê? Né? Pergunta de porquê, pergunta que leva à crença. Outro tipo de crença é a crença de desmerecimento, crença em que o objetivo desejado não é merecido por algo que eu fiz ou por algo que eu deixei de fazer. Muitas crenças religiosas têm a ver com crença de desmerecimento ou de merecimento, né?
castigo porque eu não fui bom, porque eu sou uma farsa, eu não mereço ser feliz, eu não faço parte desse grupo, eu não me encaixo aqui porque eu não sou suficiente, eu não sou legal, né? E crenças sobre impotência. Crenças de que o objetivo desejado é possível, mas que eu não tenho capacidade para consegui-lo. Não tenho capacidade e nem posso desenvolvê-la. Você pode aprender qualquer coisa. Um dos princípios da programação neurolinguística é: se alguém pode fazer, você também pode. É só uma questão de como. Como é desenvolver capacidade, né? Pessoas com crença de impotência, crença onde o objetivo desejado é possível, mas eu não tenho capacidade para consegui-lo. Ah, isso é para os outros, não é para mim. É possível para eles. Eu não sou bom o suficiente para isso. Eu não sou capaz de fazer isso, né? Tem algum contexto, algum ambiente onde você pensa assim? 3 tipos de crença. Legal? Ok. Agora nós vamos falar de prestidigitação linguística, né? Primeiro vamos explicar o nome. Prestidigitação. Sabe o que é prestidigitação? Presti é rápido, ágil, né? Digital é dedo, é mão, né? O mágico faz prestidigitação. Ele chama atenção para essa mão e faz a mágica com essa. Ele é rápido com as mãos. Ele puxa uma coisa e quando você vê, já foi, né? Isso é prestidigitação. Nós vamos falar hoje de prestidigitação linguística. O que é isso? É uma forma de lidar com crenças de maneira coloquial, com frases, com perguntas, né? Com afirmações. Como fazer afirmações para amolecer, ou para mudar, ou para fazer a pessoa pensar um pouco mais naquilo que ela está falando. No Master Practitioner, a gente vê 14 padrões de prestidigitação e tem exercícios intensos que a gente faz. Serve para autoconhecimento, serve para autoconhecimento, serve para negociação, né? É um veículo para reformulação de crenças. Para isso que serve prestidigitação. E são conceitos muito simples, não são conceitos complicados, são conceitos simples, fáceis de aprender, mas demanda alguma prática para você utilizar. A gente não espera hoje que você saia daqui utilizando esses padrões todos que nós vamos dar. Nós vamos dar 5 padrões hoje de prestidigitação, né? Mas a gente espera que você compreenda. No Master Practitioner, você vai sair usando e vai poder praticar para se tornar mais fluente na utilização dos padrões. Legal? Vamos lá. Nós vamos falar de 5 padrões hoje, tá? Intenção, contra-exemplo, outro objetivo, analogia e hierarquia de critérios. Não precisa decorar nada. É só entender o conceito, tá? E nós vamos dar muitos exemplos para você entender. Intenção é você dirigir a atenção da pessoa ao propósito ou intenção da crença. Lembra que eu falei que toda crença quer o seu bem? Então, qual é a intenção positiva? Qual é o ganho que aquela crença quer para você? Quer proteção? Quer mais sucesso? Quer mais... Enfim, qual é? E nós vamos ver 6 exemplos diferentes. Contra-exemplo é bem o que o nome diz. Descobrir um exemplo que não serve na relação criada pela crença. Porque toda crença tem uma relação de causa e efeito, uma coisa causa a outra, ou uma relação de equivalência, uma coisa é igual a outra, né? Outro objetivo, desafiar a relevância da crença e mudar de objetivo ao mesmo tempo. Você fala, mano, será que é isso ou é aquilo? Você vai ver exemplos já já, tá? Analogia. Como achar uma estrutura análoga da crença, mas que implique em resultados mais desejados? Metáforas, analogias, histórias, né? Descobrir uma relação análoga definida pela crença que desafie ou reforce, né,
A generalização definida pela crença, porque toda crença é uma generalização, mas que possua diferentes implicações. Tudo bem até aqui? Intenção, contra-exemplo, outro objetivo, analogia. Por último, hoje nós vamos ver hierarquia de critérios, que é reavaliar a crença de acordo com um critério que seja mais importante do que aquele definido pela crença. Né? Você já vai entender já já. De novo, não precisa decorar, tá? Intenção, contra-exemplo, outro objetivo, analogia, hierarquia de critérios. E nós vamos, pessoas, usar 6 crenças para aplicar os padrões nela, tá? Esse slide, por isso que eu falei que vocês iam precisar ver o slide maior um pouco, que agora vem bastante texto e você vai gostar de ler para aumentar a sua compreensão. Quantas pessoas nós temos? Ok? Vamos lá. No alto do slide, você tem lá intenção, você tem a definição, dirigir atenção ao propósito ou intenção da crença. Né? E aí você tem uma pergunta. A resposta a esta pergunta é que vai te ajudar a construir uma prestidigitação, um padrão de prestidigitação para reformular ou repensar aquela crença. Então, vamos supor que eu tenha a crença: você está atrasado, você não se importa comigo. Não, a pessoa chega atrasada e eu acho que quem chega atrasado não se importa comigo. Por isso que nós começamos na hora hoje. Né? Então, se eu falo, se alguém fala, pô, você está atrasado, você não se importa comigo, uma resposta possível para mexer com essa relação entre estar atrasado e não se importar comigo é: sabe, eu não tive intenção de não me importar, eu só estava tentando cumprir meus compromissos. Percebe a diferença? Você dá uma cutucada legal, faz a pessoa repensar. A outra crença, nós vamos fazer as 6 crenças para todos os 5 padrões, tá? Para cada padrão nós vamos ter exemplos nas mesmas crenças. Né? Se eu me importar com os outros, eles vão tirar vantagem de mim. Qual a intenção positiva por trás dessa crença? Qual uma intenção positiva boa, desejada? Olha, a intenção deles pode ser de cuidar deles mesmos e não de tirar vantagem de você. Percebe? Você chama atenção para um outro ponto, para uma outra análise. Você reenquadra, repensa a crença. E tem padrões de prestidigitação que, aplicados a uma determinada crença, não vão fazer nenhuma diferença. Mas tem padrões que matam a cobra e mostram o pau. Tá? Intenção na crença. Eu não posso fazer isso porque eu nunca fiz isso antes. Não posso fazer isso porque eu nunca fiz isso antes. Uma prestidigitação que você pode aplicar, buscando intenção, é: a sua intenção é protegê-lo do fracasso ou protegê-lo do sucesso? Faz a pessoa parar para pensar, não faz? Tem muita gente que fala de programação neurolinguística: a PNL é perigosa, pois é manipuladora. Né? Aplicando o padrão intenção nessa crença, você poderia responder: eu admiro muito e apoio o seu desejo de ser... Estou feliz que você valorize ecologia e escolha, porque esses são conceitos, critérios importantes para a PNL. Se a crença for: eu tenho essa crença faz tempo, vai ser difícil mudar. Uma resposta possível, um pensamento possível para você mesmo, ou uma resposta possível para alguém, pode ser: eu admiro muito e apoio o seu desejo de ser honesto consigo mesmo. Né? A 6ª crença é: você diz coisas ruins, você é uma pessoa ruim. A resposta ou o pensamento pode ser: eu não queria ser ruim, só estava tentando te ajudar. Percebe como muda o que você sente? Muda como você pensa sobre aquele assunto? Né? Nós vimos intenção. Dirigir a atenção ao propósito da crença. Qual é a intenção positiva por trás daquela crença?
uma intenção boa. Não queria prejudicar, queria ajudar, né? Não tive intenção de não me importar, só estava tentando cumprir meus compromissos. A intenção deles pode ser cuidar deles e não tirar vantagem de você. Sua intenção é proteger do fracasso ou do sucesso, né? Estou feliz que você valorize ecologia e escolha. Você dá uma intenção boa e desejada para que ela cresça. Tudo bem com intenção? Ok. Agora nós vamos para contra-exemplo, né? Contra-exemplo é descobrir um exemplo que não serve na relação definida pela crença. Onde é que isso não acontece desse jeito, né? Cuidado para não ficar achando contra-exemplo em tudo. Você vai virar o chatitioner, que ninguém vai querer conversar com você se você ficar buscando contra-exemplo o tempo todo. A pergunta que ajuda você a construir uma prestidigitação que busque um contra-exemplo é: qual é um exemplo ou experiência que é uma exceção a esta regra definida pela crença? Legal? Então vamos lá. Nas mesmas 6 crenças. Se a pessoa diz, você está atrasado, você não se importa comigo. Um pensamento ou resposta pode ser: eu conheço pessoas que são pontuais e pouco confiáveis e que não se importam com os outros. Ou uma outra pode ser: pessoas cuidadosas geralmente se atrasam porque se importam muito com o que estão fazendo. Percebe como eu acho um contra-exemplo onde isso não se aplicou, né? Onde atraso não significa descaso. Se aplicar na crença, se eu me importar com os outros, eles vão tirar vantagem de mim, né? O pensamento ou resposta pode ser: não é possível se importar com os outros e tirar vantagem do que eles têm a oferecer? Uma outra possibilidade de pensamento ou resposta é: muita gente tira vantagem de pessoas que não se importam com eles. Ou seja, essa relação de se importar e tirar vantagem não tem necessariamente conexão. Quando eu digo pensamento ou resposta, pensamento é quando é para mim mesmo. Eu posso aplicar essa técnica nas minhas próprias crenças. Ou posso ajudar alguém a repensar a crença deles, né? Num coaching, com um amigo, ou se eu sou terapeuta, ou numa negociação. Em todos esses lugares você pode usar prestidigitação linguística, que foi desenvolvida, criado pelo Robert Dilts, que não foi um dos criadores da programação neurolinguística, mas é certamente um pilar, um alicerce do desenvolvimento da programação neurolinguística, né? Robert Dilts é um gênio. Se a pessoa diz, vamos para outro exemplo, eu não posso fazer isso porque nunca fiz isso antes. Eu digo, será que você pode repetir isso que você acabou de dizer 20 vezes em voz bem alta e bem clara? Que você nunca fez isso antes. Né? Opa! Né? Ou então, olha, houve um tempo, quando você era bebê, em que você nem podia entender palavras como as que disse. Você já pode até ter feito isso antes. Será que você pode repetir isso? A ideia é desfazer a relação de causa e efeito entre não posso fazer porque nunca fiz, né? De novo, tem muita gente que pensa isso, não em todos os contextos, mas em algum contexto, né? O que acaba limitando criatividade, acaba limitando novas experiências, acaba limitando crescimento pessoal, né? Essa é uma crença que pode trazer muitas limitações indesejadas. Para aplicar em Penel é perigosa, pois é manipuladora. Olha, é difícil perceber Penel como perigosa quando eu tenho visto ajudando tantas pessoas. Achei um contra-exemplo, achei uma situação onde a relação criada pela crença não tem efeito. Ou podia dizer, é difícil pensar na PNL como algo manipulador quando ela está baseada exatamente no respeito do modelo de mundo do outro, encorajando tolerância e flexibilidade. Percebe? 2 respostas possíveis. Na crença, eu tenho essa crença faz tempo,
e não vou conseguir mudar tão fácil? Olha, a maioria dos outros processos mentais, como memórias antigas, por exemplo, parecem tornar-se menos intensos quanto mais tempo a gente tem elas, em vez de se tornarem mais fortes. O que torna as crenças diferentes disso? Né? Você está dizendo que, em geral, quando fica muito tempo aqui, tende a perder um pouco de força. Por que crença fica mais forte? Né? Não fica. O sexto exemplo para contra-exemplo, que é descobrir um exemplo que não serve na relação definida pela crença, é: você diz coisas ruins, você é uma pessoa ruim. Eu sei de muitas pessoas que dizem coisas boas e te apunhalam pelas costas. Uma outra possibilidade, um outro exemplo é: todo mundo já disse alguma coisa ruim alguma vez. Né? O que desfaz essa relação de significado, que você diz coisas ruins, você é uma pessoa ruim, uma coisa equivale à outra. Né? Isso são crenças. Ok, com contra-exemplo, descobri um exemplo que não serve na relação definida pela crença, e a pergunta que pode te ajudar a construir uma prestidigitação para aplicar numa dessas crenças é: qual um exemplo ou experiência que é uma exceção à regra definida pela crença? Tudo bem? Agora vamos para outro objetivo. O que é outro objetivo? É desafiar a relevância da crença e mudar de objetivo ao mesmo tempo. Né? A pergunta que pode te ajudar a construir uma prestidigitação de outro objetivo é: qual outro objetivo pode ser mais relevante do que o estabelecido pela crença? Né? Então, vamos lá. Naquela crença, você está atrasado, você não se importa comigo. Né? Olha, não se trata de eu ser cuidadoso ou estar atrasado, vou mudar o objetivo, tá? Mas sim de nós encontrarmos meios de reconhecermos as necessidades um do outro, eliminando atritos desnecessários. Ou seja, não é não se importar, vamos buscar meios para que a gente possa se entender melhor. Você muda o objetivo e desafia a crença, tudo ao mesmo tempo, tá? Mas muda para um objetivo desejado, legal, bom, positivo. Na crença, se eu me importar com os outros, eles vão tirar vantagem de mim? Você pode dizer: olha, o ponto não é se importar com os outros ou tirar vantagem de você, mas que recursos são necessários para assegurar uma relação produtiva e significativa? Que recursos você pode desenvolver ou iniciar para poder se dar bem numa relação como essa? Né? O ponto não é esse, o ponto é aquele: muda de objetivo, desafia a crença, tudo ao mesmo tempo. Na crença, eu não posso fazer isso porque nunca fiz isso antes. O ponto não é se você pode fazer ou se já fez antes, mas se você está dando o melhor de si. Desafia a crença e muda de objetivo. PNL é perigosa, é manipuladora. Olha, talvez a questão não seja se a PNL é manipuladora, mas se as pessoas a estão utilizando de maneira adequada. Né? Isso considera que tem bons e maus profissionais em todas as áreas. Né? Eu tenho essa crença faz tempo e vai ser difícil mudá-la. Né? Não é preciso mudar a crença, ela só precisa ser atualizada. Percebe que mudar não é a mesma coisa que atualizar? No fundo é, mas você dá uma disfarçada. Né? Você diz coisas ruins, você é uma pessoa ruim. O caso não é se eu sou ruim ou bom, mas sim se eu sou eficiente. Desafia a crença e muda de objetivo, tudo ao mesmo tempo. Tudo bem com outro objetivo? Ok. A analogia, essa é muito boa e tem gente que é bom nisso. A analogia faz mágicas. Uma boa analogia, uma boa historinha, uma boa metáfora contada no momento certo muda os rumos do planeta. Quer ver alguns exemplos? Analogia, a definição. O que fazer? É descobrir uma relação análoga, similar, parecida à relação definida pela crença,
que desafie a generalização definida pela crença, mas que possua diferentes implicações. A pergunta que pode te ajudar a construir uma analogia é: qual a outra relação que seja parecida à definida pela crença, mas que tenha implicações positivas, mais desejadas? Né? Vamos lá. Você está atrasado, você não se importa comigo. Se um cirurgião se demorasse mais para fazer um trabalho melhor, ele estaria sendo pouco cuidadoso? Analogia. Uma relação análoga à que foi apresentada. Se eu me importar com os outros, eles vão tirar vantagem de mim. Isso é o que Hitler pensou dos judeus. Né? Eu não posso fazer isso, porque nunca fiz isso antes. Isso é como dizer que nós não podemos ter uma guerra nuclear porque nunca tivemos antes. Percebe como fica mais fácil? Penela é perigosa, pois é manipuladora. Vamos dar duas respostas aqui. Né? Uma faca também é potencialmente perigosa, mas não significa que a faca em si ofereça perigo. É só o mau uso. Não é? Ou, Freud também disse, se o bisturi não corta, também não servirá ao cirurgião. Legal? Tem até um terceiro exemplo aqui. Costumava-se dizer o mesmo sobre os computadores, que eram perigosos, que iam fazer não sei o quê. Né? Tem computador aí na sua casa, na sua mão? Eu tenho essa crença faz tempo e vai ser difícil mudá-la. Qual uma analogia para essa crença? Uma crença é como um programa de computador. A questão não é o quão antigo é o programa, mas sim se você conhece ou não a linguagem de programação para poder fazer as alterações. Na realidade, isso é o que PNL é. A linguagem que vai te ajudar a entender melhor todos os seus processos internos. Quer? Para aplicar na crença, você diz coisas ruins, você é uma pessoa ruim. Né? Um dentista seria ruim se dissesse que alguém tem que arrancar um dente? Seria. Tem que gosta de arrancar dente. Mas, enfim, não é porque ele é uma pessoa ruim, certo? Ok? Vamos lá. Nosso último padrão de hoje é hierarquia de critérios. Hierarquia de critérios é assim, reavaliar a crença de acordo com um critério que seja mais importante do que o critério usado pela crença. Reavaliar a crença com um critério mais importante do que a crença usou. A pergunta que vai te ajudar a construir essa prestidigitação é: qual seria um critério potencialmente mais importante do que os estabelecidos pela crença? Vamos ver os 6 exemplos? Vamos lá. Se está atrasado, você não se importa comigo. Você não acha que é mais importante completar as coisas do que ser pontual? De novo, às vezes funciona, às vezes não funciona. Depende da situação, depende da pessoa, depende do histórico. Tá? Se eu me importar com os outros, eles vão tirar vantagem de mim. Você prefere isso ou ser completamente ignorado? Essa é forte. Eu não posso fazer isso porque nunca fiz isso antes. Não é mais importante desafiar nossos limites do que identificá-los e reforçá-los? Percebe? Eu estou dando um critério mais importante. Esse que você usou é legal, mas tem um que é mais importante. Portanto, muda o jeito como eu vejo, o jeito como eu penso naquilo, o jeito como eu analiso aquilo. Tá? PNL é perigosa, pois é manipuladora. Olha, conhecer a verdade sobre o que nos influencia, eu acho que é mais importante do que reprimi-la por termos medo dela. Ou reprimi-la porque achamos que não é interessante. Nosso quinto exemplo é na crença: eu tenho essa crença faz tempo e vai ser difícil mudá-la. O grau em que uma crença apoia a nossa visão e nossa missão é mais importante do que o tempo que se tem a crença. O grau em que uma crença apoia nosso propósito, nossa
visão, nossa missão, pode pôr a palavra que você quiser aqui, que apoia a nossa direção de vida, é mais importante do que o tempo em que se tem a crença. Ou seja, mudar uma coisa para dar mais apoio à minha missão, ao meu propósito, à minha direção de vida, fica mais fácil, não é? Você diz coisas ruins, você é uma pessoa ruim. É ruim dizer que os outros são ruins. Não é? Isso foi hierarquia de critérios, percebe? Nós temos muitos outros padrões, nós vimos 5, são 14 padrões de prestidigitação linguística. Né? Nós vimos intenção, contra-exemplo, espera um pouquinho. Intenção, contra-exemplo, outro objetivo, analogia e hierarquia de critérios. Né? Nós temos outros padrões que são, quer ver? Deixa eu dar um nome para vocês. A gente já andou em todos aqui. Né? Mas tem padrão que é redefinir, tem outro padrão que é metaquadro, tem padrão que é aplicar a crença a ela mesma, tem padrão que você segmenta, divide em partes o objetivo, tem padrão que você generaliza, tem padrão que fala das consequências daquilo que está acontecendo. Enfim, são padrões que vão te ajudar a navegar melhor com crenças suas ou dos outros, que você está tentando mudar, entender melhor ou ajudar a pessoa a entender de uma outra forma. Tá bom? Então, esse era o nosso tema de hoje. Eu acho que vai ser difícil as pessoas fazerem muitas perguntas, porque Sandra Regina levantou a mão para fazer pergunta. Peraí, deixa eu pôr isso aqui no modo que eu possa... Não. Esse chat aqui está funcionando porque não tem nada no chat. Vai demorar muito. Sandra, você quer fazer uma pergunta? Põe no chat, por favor. A gente não pode fazer por voz, porque é muita gente, aí complica. Saiu do ar? Só tirou o slide. Não, eu não quero fazer pergunta. Foi perfeita a aula. Entendi tudo. Que bom. Esse é um assunto mais elaborado mesmo, a gente precisa parar para pensar um pouco, para entendê-lo melhor e nos tornarmos mais proficientes, mais fluentes na utilização desses padrões. Legal? A gente fica por aqui hoje. A aula que vem, terça-feira, 19 horas, nós vamos falar de uma técnica SCORE, que é uma técnica para planejar, entender um problema melhor e planejar uma solução. Um problema de um sistema. Para a programação neurolinguística, eu sou um sistema, um casal é um sistema, uma família é um sistema, um departamento de uma empresa é um sistema, uma empresa é um sistema, uma comunidade, uma cidade, enfim. Tá bom? Muito obrigado por ter estado aqui conosco. Cuide-se bem e até... Hã? Gilberto, Olha o chat. tem uma pergunta da Beatriz. Vai ficar gravada? Não, ela está perguntando, normalmente é feito quantos padrões para cada crença? Repete a pergunta, Beth. Normalmente é feito quantos padrões para cada crença? Veja, não é uma questão de quantos padrões você aplica na crença, né? Com o tempo, você adquire uma certa proficiência e sabe que naquela pessoa tem mais chance de funcionar esse do que aquele. Também depende do contexto, depende do objetivo, né? Mas, às vezes, um padrão só mata a cobra e mostra o pau. Às vezes, não. Então, não é uma questão de quantos padrões eu vou aplicar, mas sim qual eu vou aplicar naquela situação. Tá? E, de novo, com o tempo, um pouco de prática, você adquire proficiência, fluência e vai gerar mais resultado.
Tem mais alguma, Beth? Não temos mais perguntas. Pessoas, de novo, muito obrigado. Obrigado por terem vindo. Espero vocês terça-feira que vem, 19 horas, com o SCORE. De novo, lembrando, vai estar conosco Arlene Davis, que é especialista em SCORE também. E nós vamos conversar e passar para vocês um monte de informação útil para você. Cuide-se bem. Um beijo. Até a próxima. Tchau.